não tinha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Com esses versículos bíblicos, eu saúdo os irmãos, queridos e queridas, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E vocês vão entender, porque sempre tem um significado do versículo que eu gosto de ler antes da aula, que ele tem um relacionamento direto com a aula. E a palavra de Deus é Deus falando com a gente. E quando fui convidado para dar essa aula, imediatamente a gente coloca diante do Espírito Santo para ver o que Deus quer que nós falemos. Não é uma coisa que nem uma prateleira numa cozinha, você quer fazer uma refeição, você vai lá, pega o que você acha que precisa. E na obra de Deus é o contrário. Tem que ver o que Deus quer que fale. E essa responsabilidade é grande, mas é que nós vamos pela misericórdia. E é Deus que capacita, que tem aquele ditado, né? Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. E, vendo reportagens científicas, o ser humano está ficando muito doente, e principalmente da parte mental. E um dos problemas, porque eu tenho um livro que chama Cura pela Palavra. O escritor, ele é pastor e é psicólogo. Eu acho bacana associar essas duas partes, porque une a palavra de Deus com a parte humana, que existem essas duas coisas. E o título não é muito gostoso de falar, que nem medicamento, né? Todo medicamento os irmãos acham bons, mas são necessários para a cura. E o texto de hoje, o título é Cura pela Palavra de Deus para a culpa. Quando fala de culpa, todo mundo fica meio desconfortável. Mas a palavra de Deus diz que todos pecaram e é isso aí. Então, o texto usado, vou pedir para os irmãos e irmãs abrirem, está no Evangelho de João, capítulo número 8. Evangelho de João, capítulo 8. Então, eu leio os ímpares, irmãos e irmãs, os pares. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Agora juntos vamos ler o versículo 11. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: não, tampouco te condeno, vai e não peques mais. Deus amado Pai, estamos diante da tua palavra com temor e tremor. E reconheço que precisamos de ti em tudo em nossa vida.
Mas agora precisamos de ti de uma maneira muito especial. Venha com o poder de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nesse lugar. E não deixe que nada impeça a tua obra nesse momento, Senhor. Porque nós somos pequenos, falhos e pecadores. Mas a nossa alma tem sede de ti. Pai, perdoa os nossos pecados. Lava-nos com o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que o teu Santo Espírito tenha plena liberdade nesse lugar. Que Jesus Cristo, o Mestre dos Mestres, nos ensina e quebranta o nosso coração nessa hora. Em nome de quem pedimos e agradecemos. Amém. Não sei se vocês concordam comigo, mas pecar não é difícil. O próprio Jesus disse. O que ele falou? A carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E isso é um alerta para todo mundo. Pode ser líder, pode ser o que for. Porque a Bíblia diz, aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. Até Davi, o homem segundo o coração de Deus, teve problemas nessa área. E não definição de pecado, mas que atitudes que os irmãos e irmãs acham que pode ser um pecado. Queria que vocês me ajudassem. Eu vou dar o pontapé inicial. O caso da história de hoje. É pecado ou não? Com certeza. O que é pecado? Quando você mente, peca? Com certeza. Passando para uma parte mais pesada. Um homicídio é um pecado? O pecado é transgressão da lei, uma das definições. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, alguma atitude que seja pecado, entendeu? Tem várias coisas que podem ser pecado. Inclusive, o que a gente não faz é pecado. Como assim? A omissão. O que a palavra fala? Quando você sabe o que deve fazer e não faz, você está pecando. Preguiça. Tem uma lista tão grande que se fosse ficar falando aqui, a aula ia ficar só nessa parte, né? Mas o problema é o seguinte. O que acontece quando a pessoa peca? Quem tem o Espírito Santo? O Espírito Santo vem e e produz uma coisa que chama arrependimento. Então, o mais difícil é conviver com a culpa que o pecado traz. Porque o Espírito Santo alerta, mas nós temos o acusador. Mas não é para ter medo do acusador e do inimigo, não. Porque nós vamos ver que quando Jesus Cristo lava, os nossos pecados são inteiramente perdoados. E, segundo o autor desse livro, um dos sentimentos, uma das forças mais poderosas que agem na emoção é o peso da culpa. Por quê? Onde a pessoa vai, a consciência a acompanha. E isso, segundo o autor, é uma boa causa que está presente em quase todas as enfermidades interiores. A pessoa vai num psicólogo, num psiquiatra, muitas vezes, não todo, existe esse problema. E muitas vezes as pessoas tentam lidar com aquilo. Dificilmente alguém se entrega. A pessoa sempre tem uma reação. Só que muitas vezes de uma maneira errada. Nós vamos falar da maneira errada e da maneira correta. Se existe errada, tem que ter a correta. E isso nós vemos desde Gênesis. Veja como o problema acompanha, meus irmãos. Desde Gênesis até hoje e até a vinda de Jesus, vai haver esse problema. E vamos ler aqui só uma partinha de Gênesis para dar continuidade na aula. Livro de Gênesis, capítulo 3. Livro de Gênesis, capítulo 3. Eu peço para que algum irmão ou irmã leia de 10 a 13. Por favor. Vejam, todos os dias Deus aparecia para Adão. Eu gosto de me imaginar na história. Pensa bem que graça maravilhosa poder conversar com Deus. Daí chegou um dia, eles tiveram aquele problema, que todos sabem, do fruto.
Daí ele percebeu que estava nu. Ele não estava nu antes? Com certeza. Tinha algum problema nessa parte? Nenhum. Ele tinha medo de Deus? Pelo contrário, tinha prazer, como nós temos que ter prazer com Deus. Ele fez o quê? Escondeu. Então, uma das maneiras, uma das fugas, é se esconder. E mais grave, não assumir. Por quê? Você comeu do fruto? Olha a coitada da mulher, hein? O que ele falou? A mulher que o Senhor me deu e eu comi. Daí foi para cima de quem? Daí a conversinha? Estava bom para a mulher até aquela hora. E você? Por que você comeu? Foi a serpente que... Então, meus irmãos, a fuga nunca é o caminho para resolver o problema do pecado. E nós vamos ver que nós temos que assumir. E aqui fala, né, depois de Caim, de Moisés, que ele fugiu quando ele assassinou as pessoas. Mas um dos personagens bíblicos que me dá uma reação correta diante do pecado, foi Pedro. Porque o que aconteceu com ele quando ele olhou nos olhos de Jesus, lembrou que Jesus tinha falado para ele que ia negar 3 vezes. Ele chorou, e a Bíblia fala, chorou e chorou amargamente. E essa experiência da mulher, ela nos dá uma forma adequada e saudável de tratar do pecado. E nós vamos aprender com ela que somente aos pés de Jesus, como aquela mulher estava, nós podemos reconhecer e ser tratados desse mal. Então, o primeiro passo para tirar o sentimento de culpa. Vocês vão ver que vai ter uma sequência. Temos construtores aqui, o alicerce é esse daqui, estar aos pés de Jesus. Se não tiver esse alicerce, o restante não vai dar certo. E muitas vezes, quando demora muito para admitir, os erros vão só aumentando. Davi errou com Betsabá, ou Betseba, cada um fala um nome. Se ele tivesse parado ali, o erro seria, mas não aumentaria. Mas depois ficou manipulando, mandou o marido para frente de batalha e tal. Ele complicou muito mais a situação. Então, meus irmãos, quando errarmos a rota, quem dirige aqui sabe. O tempo que não tinha GPS, Waze, nada. Se você errasse um caminho, você tinha que parar. Todo mundo falava, vamos num posto de gasolina ou para um policial para perguntar, que a turminha naquela época já mandava para mais longe. Fica muito mais fácil de retornar. E o que acontece quando nós erramos? Nós temos que reconhecer, livrar desse erro, não é só reconhecer, e crescer com ele. Falar, vou errar em outra parte, mas nessa eu não pretendo errar nunca, nunca mais. E nesse episódio, eu peço para que algum irmão agora, em João capítulo 8, leia o versículo de número 4, por favor, para darmos andamento aqui. Então vejam, o que significa flagrante? É a pessoa ser apanhada praticando um ato. A pessoa está roubando, tem a câmera lá, ou chega a polícia, pegou. Então, no caso dessa mulher, não tem jeito de falar que ela não estava cometendo adultério, tem? Foi pega no flagrante. Até as pessoas que cometem crime, elas fogem do flagrante. Por quê? Daí até, enquanto elas respondem, se apresentar depois, se tiver advogado, uma série de coisas, ela não fica presa, porque não foi apanhada em flagrante. Mas no caso aqui, ela foi apanhada em flagrante adultério. E nessa história, tiveram envolvidos alguns personagens, que nós vamos ver aqui, que não estavam dispostos a assumir sua culpa. Vamos falar rapidamente de alguns personagens. O primeiro personagem envolvido é o adúltero. E ele merece destaque. O pessoal fala, por que ele merece destaque se ele nem aparece na história? É justamente por isso. Vocês concordam comigo que o adultério não dá para se cometer sozinho? O adultério físico? Tem que ter pelo menos, tem que ter as duas partes.
Mas a mulher foi levada à presença de Jesus, o quê? Sozinha. Vamos ler o versículo 5 de João capítulo 8. Por favor, irmãos. Peço que algum irmão ou irmã leia o versículo 5. Vejam. Levaram a mulher e com uma sentença. Eles não foram consultar Jesus. Chegaram e falaram, ela foi apanhada e a lei manda o quê? Seja apedrejada. Então vejam, meus irmãos, como... Oh, pois não, mané. É. Eu peço para que algum irmão ou irmã leia Levítico, livro de Levítico, capítulo 20, versículo 10. Eu citei esse versículo porque o Mané citou e está aí. Então veja, foi uma justiça o quê? Parcial. E meia justiça é injustiça, meia verdade é o quê? Mentira. Então, eles já foram com esse julgamento e queriam que Jesus desse o mesmo julgamento. Como quem disse, faz uma pergunta, mas quer que o outro fale o que nós falamos. Mas Jesus, na sua infinita sabedoria, ele saiu de uma maneira maravilhosa. E por que será que o homem não foi? Em primeiro lugar, uma sociedade machista. O mesmo erro de um homem é o mesmo erro de uma mulher. E a nossa sociedade, infelizmente, até hoje, tem um peso para o pecado do homem, muitas vezes, e tem outro peso para o pecado da mulher. Mas é o mesmo delito e a mesma pena. E na psicologia, eu não sou psicólogo, irmão. Se quem for psicólogo aí, não faça pergunta de psicologia para mim, que eu não sou. Esse mecanismo, segundo, chama negação. Negação o que é? Eu faço o que faço, mas eu nunca assumo que fui eu. Eu posso fazer o que quiser, que eu sempre nego. Tem um rapaz que flagraram ele roubando numa câmera, sem máscara, sem nada. E o delegado falou para ele, você viu a... Porque tem uns que admitem a hora que vê a filmagem. Esse não sou eu, é alguém parecido comigo. Então, meus irmãos, esses mecanismos dá certo perante as pessoas, mas para Deus não dá certo. Como é que Deus vai perdoar um pecado que a pessoa acha que ela tem, que ela acha que ela não tem? Então, esse tipo priva a pessoa de receber o perdão. Agora vamos para o segundo grupo da historinha nossa aí. Se alguém quiser parar, perguntar alguma coisa, nossa aula é aberta, viu? Se eu não ver, pode ir para o segundo grupo. Escribas e fariseus. Eram pessoas que não conheciam a lei? Conheciam. Escriba, eram os copistas da lei, mestres da lei. Fariseu, queria cumprir a lei e ainda tinha tradição. Eram pessoas que conheciam. Mas, mais uma lição. Só conhecer a palavra, não praticar, não resolve. Não sejam ouvintes negligentes, mas sejam operosos, o quê? Praticantes. E vocês concordam comigo que cada um deles, dos líderes religiosos, e serve para todos os líderes, tinha seus pecados? Com certeza. E o fim da história fala isso. O que Jesus disse para eles? Quem estiver sem pecado, quem nunca cometeu pecado, que... Alguém atirou? Começou dos mais experientes até os mais jovens, todo mundo foi embora. Mas eles não foram diante de Jesus levando os próprios pecados. Eles foram levando os pecados da mulher. E isso, na psicologia, se chama projeção. É atribuir o erro dos outros que nós mesmos temos. E quase todos nós devemos saber de pessoas que são desse tipo. Estão sempre prontas a acusar, mas nunca estão prontas a chegar diante de Deus e admitir. E vocês perceberam que teve um problema muito maior nessa parte? Eu peço para que algum irmão ou irmã leia o versículo de número 6 de João capítulo 8.
tentação vem de quem? Do inimigo. Deus, ele prova. O inimigo tenta. E os irmãos e irmãs observaram por que eles estavam tentando Jesus? Primeiro ponto. Que nem quem joga sinuca, é sinuca de bico que fala, na hora que a pessoa não consegue jogar, que trava. Primeiro passo. O que eles falaram para fazer com a mulher? Apedrejar. Se Jesus mandasse apedrejar aquela mulher, fala, prossiga, é isso mesmo, tá? O que acarretaria para Jesus? Primeiro passo. Ele fala do amor, da misericórdia e manda apedrejar. Segundo passo. Roma, na época, eles dominavam a região e a pena de morte era só Roma que poderia dar. Tanto que no caso da crucificação de Jesus, a pena foi executada por Roma. Jesus iria contra essa regra dos romanos e infringiu uma regra. E se ele falasse, não, pega a mulher, libera, não vai, ninguém vai apedrejar. O que eles iam falar para Jesus? Jesus está contra a lei, porque a lei diz que ela tem que ser, o quê? Apedrejada. Vejam a maldade inclusa apenas nesse versículo. Só que tem uma coisa. Tanto o adúltero como os escribas saíram dali sem o perdão de Jesus. Manipularam, fizeram várias coisas e saíram dali sem o perdão. E o profeta Jeremias, nós não vamos ler os trechos, porque o tempo nosso não permite, fez uma comparação significativa entre dois objetos de barro. Um foi citado até na aula passada da escola dominical pelo nosso irmão, do vaso. E outro foi a botija. Vocês concordam comigo? Não precisa trabalhar em olaria para que tanto o vaso como a botija foram feitos pelo mesmo material? Concordam? Barro, ou se quiser falar argila. E pelo mesmo profissional. Quem que faz? O oleiro. E diz que ambos os objetos foram o quê? Quebrados. E o primeiro objeto ele foi remodelado. E o segundo não pôde ser remodelado. Por quê? O primeiro objeto, o barro, estava úmido. Tinha condição de remodelar. Segundo objeto, por que não pôde? Já havia passado pelo forno, fogo. Estava duro. Mas vocês podem estar perguntando, o que o objeto quebrado tem a ver com a história da mulher? É que o nosso coração, enquanto nós não nos apresentarmos humildemente diante de Jesus, ele fica duro. E quando quebra, não tem jeito. Agora, quando nós amolecemos o nosso coração e nos colocamos na mão de Jesus, ele nos modela e nos transforma num objeto novo. Então, o primeiro e decisivo passo para alcançar a vitória e o perdão é reconhecer que somos pecadores. Alguma dúvida até aqui, meus irmãos? Então vamos prosseguir. O segundo passo é confessar o pecado. Não basta admitir. Nós temos que ser sinceros diante de Deus, que nem a oração do fariseu e do publicano. Enquanto o fariseu ficava falando que jejuava, são todas práticas corretas, não estou falando nesse sentido. Que orava, que não era igual aquele irmão. O publicano não, ele abaixava a cabeça, batia no peito numa atitude de humildade, falava para Jesus, ser propenso a mim, pecador. E aquele saiu justificado. E vejam que essa mulher, ela não tentou negar, justificar ou transferir as suas responsabilidades. Ela ficou calada diante de Jesus. Porque ela poderia falar, né? Alguém me obrigou, por que o rapaz não veio? Ela podia ter uma série de fatores. E vejam que ela assumiu a culpa. Pode falar, como que ela assumiu a culpa? Com o seu silêncio.
Dizem que no direito, que eu também não tenho nada de curso de direito, que uma pessoa é acusada de uma coisa, de uma atitude, ela tem um tempo para, se alguém souber, pode até explicar melhor que eu, para se defender. E se ela ficar calada, significa o quê? Perdeu o prazo. Ela assumiu aquela culpa. E o que essa mulher, ela confessou a culpa com o seu silêncio. Não saiu nenhuma palavra da sua boca no sentido de se defender. Agora vamos abrir aqui um parênteses. Aquela mulher tinha culpa, meus irmãos? Com certeza. Mas ela fez o que todos nós temos que fazer. Quando nós errarmos, ajoelhar de preferência diante de Deus, falar, ó Deus, que nem diz no futebol, pisei na bola. Fiz uma coisa que não deveria ter feito. E com isso, nós conseguimos alcançar a misericórdia de Jesus. Eu peço que algum irmão ou irmã leia Provérbios 28, versículo 13, por favor. Vejam, meus irmãos, o que encobre é que muita gente faz esse tipo de coisa. Uns tempos atrás, só para relaxar um pouco agora, para dar uma descontraída. Se bem que futebol não dá para relaxar bem, que o time nosso foi meio complicado, né, na Copa do Mundo. Tem um jogador que ele atuava pelo Flamengo, e aquele tempo não tinha o VAR, que fala, todo mundo conhece, né, o VAR, as câmeras, as coisas. Ele cometeu um pênalti, 0-0 o jogo, e o juiz não deu. E na consciência dele, ele sabia que ele cometeu o pênalti. E foi atrás do juiz, foi atrás do juiz, o que foi? Eu cometi o pênalti. Daí o juiz, bola na área, perdeu, o time perdeu. Vocês acham que a torcida falou, parabéns, cara, você foi o cara, você é honesto. Não, quase lincharam o... boa, eu acho que só não apedrejaram porque não tinha pedra no campo, porque senão ele seria apedrejado. Então vocês vejam como a nossa sociedade é assim, mas no texto fala, o que encobre as suas transgressões, o quê? Jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. E na Bíblia fala o quê? Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso é muito bom nas nossas vidas. E teve um trabalho evangelístico, dando uma olhada aqui para não estourar muito tempo da aula, senão nós vamos até na hora do culto, que nem Paulo, lá quando o rapaz caiu da janela lá, Eutico. E teve um trabalho evangelístico, e esse pastor escreveu o livro, e mais um obreiro foram convidados a entrar numa casa. E nessa casa tinha 2 moradores, uma mulher de uns 50 anos e o pai dela, que devia passar dos 70. E eles começaram a falar da salvação pela graça. E a mulher só refutava tudo que falava. Não sei se os irmãos já conversaram com alguém, se fala alguma coisa da Bíblia, a pessoa só vai refutando. E aquela mulher, ela achava impossível a pessoa ser salva pela graça. Ela achava que tinha que fazer alguma coisa para pagar uma penitência, que nem diz, né? Um sacrifício. E o pastor ficou achando esquisito, porque devia ter algum problema emocional, algum problema particular dela. E ele foi falando do caráter falho do ser humano e da misericórdia de Deus que enviou Jesus para morrer no nosso lugar. Daí aquela mulher criou coragem de falar uma coisa para o pastor. Falou, olha, pastor, há mais de 30 anos eu cometi um pecado grave. Eu não vou falar o pecado da mulher, que aqui não é programa de fofoca, porque senão a gente vai entrar na parte dos acusadores, né? A gente fala que não é para acusar, e ela cometeu 3 vezes esse mesmo pecado. Diz que não existe pecadinho, pecadão, tudo é pecado, mas a consequência é diferente. E ela falou, eu senti que eu ia passar a eternidade longe de Jesus Cristo. O peso da culpa. Mais de 30 anos. Daí eles conversaram para ir frequentar a igreja, para ser batizada,
Não que isso salve, mas faz parte do processo. Daí eles compreenderam, diz que a fisionomia deles foi transformada. Porque Jesus, ele fala assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. É mais ou menos essa a ordem. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as nossas almas. Porque o quê? Meu jugo é suave e meu fardo é o quê? E quantas vezes eu, não vou falar vocês não, me vejo carregando um fardo que não é para mim carregar. Sabe quando a suspensão do carro está? Por isso que é importante nós lermos e crermos na palavra de Deus. E aquela mulher teve a vida transformada. E nós temos que arrepender e tomar posse do perdão. Eu peço para que algum irmão ou irmã leia Romanos capítulo 8, versículo 1, por favor. Vejam que maravilha, meus irmãos. Para quem não está em Cristo Jesus, vai ter condenação? Para quem está sem Jesus? E para quem já está condenado? Agora, quem crê em Jesus, o quê? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É a própria consciência. Porque o pior do que os outros nos acusarem é a nossa consciência acusar. Porque se você fizer uma coisa certa, os outros te acusarem, te atinge, pode chatear um pouco, mas não. Agora, se você faz uma coisa que não deve, mesmo que ninguém saiba, a sua consciência vai acusar. Então, por isso que é importante nós crermos na salvação pela graça. Porque um dos papéis do inimigo é acusar. Mas nós temos o quê? Advogado, que é o próprio Jesus. Pois glória a Deus por isso. E agora, a parte final, que é recebendo o perdão de Deus. Essa é a parte melhor de todas. Porque muitas vezes Deus perdoou a pessoa, mas ela não consegue desfrutar do perdão. Precisamos tomar cuidado com isso, meus irmãos. A pessoa já está perdoada, já está lavada, mas ela não consegue tirar da mente. E quando alimenta um sentimento de culpa, nós passamos por uma agonia que não precisa mais. Nós temos que continuar, porque a pessoa sempre acha que ela tem que fazer alguma coisa. Que a doutrina da salvação pela graça, ela não é complicada, mas até a pessoa entender. Porque tem gente que acha que tem que pagar penitência. O que é penitência? A pessoa fazer um sacrifício pelo pecado. Mas não. O grande fato é que nós não podemos fazer nada. Nós temos que arrepender e colocar nas mãos de Jesus. Porque o perdão que nos é concedido, só o sangue na cruz do Calvário que pode apagar essa transgressão. Agora eu peço para que algum irmão ou irmã leia os versículos 10 e 11 de João 8, por favor. Imagina a resposta maravilhosa, meus irmãos. Uma pessoa que achava que ia ser apedrejada, que nem nós mortos nos delitos e pecados, foi aos pés de Jesus, e quando Jesus nos perdoa, ninguém pode nos acusar. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É o próprio Deus que nos justifica. Então, nós temos que aprender a tomar posse do perdão e não ficar afundando na autocondenação. Quer falar, irmão? É 1 João 1,9, se eu não me engano. Então, quando nós confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos purificar de todo o pecado. E, à medida que nós vamos caminhando ao lado de Jesus, nós vamos encontrando formas mais espirituais de tratar os pecados que nós
cometemos. Se nós acharmos que somos perfeitos, nós vamos encaixar nos fariseus e nos publicanos. E ir e não pecar mais não vai tornar uma missão impossível na nossa vida. Ela vai se tornar um ideal diário. Todo dia de manhã entregamos a nossa vida a Deus. Fala, Deus, eu quero ir e não pecar mais. Mas quando eu falhar, eu quero a tua misericórdia. Porque nós temos que pedir a misericórdia para nós e também para os outros. E só tem mais 2 trechos bíblicos, daí nós já vamos encerrar, viu, meus irmãos? Eu peço para que algum irmão ou irmã leia Colossenses capítulo 2, versículos de 13 a 15. Colossenses capítulo 2, versículos de 13 a 15. Na onde que estão cravados os nossos pecados? Na cruz do Calvário. Porque muitas vezes as pessoas se consideram como aquela mulher que eu falei do testemunho que o pastor foi na casa dela, indignos do perdão. De fato, nós somos indignos. Mas nós temos que ter fé no sacrifício de Jesus, porque o sangue dele nos purifica de todo o pecado. E aquela mulher foi levada aos pés de Jesus violentamente pela multidão. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Quem tem ouvidos, ouça a voz que o Espírito fala às igrejas. Amém, meus irmãos? E agora só um versículo para completar, viu, irmãos? Porque eu sei que o tempo nosso já está passando. Eu peço para que algum irmão leia 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Vejam que promessa maravilhosa. Aí fala que nós não vamos pecar. Fala que se pecar, nós pecamos. Mas quando o inimigo olhar para a gente, ele vai ver quem na frente da gente? O nosso advogado, Jesus Cristo, o justo. E uma moça, convertida recentemente, isso eu li num devocional. Perguntaram para ela, você se converteu que ela tinha feito coisas horríveis, como nós também podemos fazer? Perguntaram para ela, você é lavada pelo sangue de Jesus? Sou. Você é convertida? Sou. Falou, se o inimigo bater na porta do teu coração, para te acusar, sabe o que ela disse? Até me emociono. Jesus Cristo vai abrir a porta. Veja que bênção, meus irmãos. Essa é a verdadeira fé. Amém? Desculpa a emoção, mas quando fala de Jesus, ele é maravilhoso na minha vida. Agora vamos orar para completar essa aula. Depois eu já vou passar para o superintendente. Deus amado Pai, eu te agradeço porque o Senhor falou conosco nessa manhã. E se porventura, Pai, como eu ou alguém tiver algum sentimento de culpa nas suas mentes, que seja apagada agora pelo nome maravilhoso de Jesus Cristo. Pai, nos ajude em nossa caminhada, porque muitas vezes nós pecamos, mas que nós possamos sempre caminhar olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Em nome dele que eu peço, em nome dele eu agradeço por esses momentos maravilhosos na tua presença. E continue a nos abençoar, Pai. Amém.